Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão ao Pai por todos os nossos pecados. Pedimos agora ao Pai que o Senhor nos dê um coração quebrantado para receber da Tua palavra e que possamos nos submeter a ela, Pai, para fazer a Tua vontade e assim glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fazer uma meditação em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Mateus 12, a partir do verso 22. Mateus 12 e 22. Poderíamos dar um tema para esse estudo como uma pergunta, né? Onde eu estou? Porque nós vamos observar em que lado o ser humano pode estar diante do Evangelho, diante de Cristo. O Senhor Jesus Cristo ele veio a esse mundo, morreu em uma cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita da majestade nas alturas. E o ser humano, ele não pode chegar no céu sozinho. Nós estudamos isso várias e várias vezes. Vemos o que a Bíblia ensina sobre isso. Sozinho o ser humano não consegue chegar lá no céu. E ele tem que se posicionar com relação à pessoa de Cristo. Porque foi Jesus que veio e realizou essa obra salvífica, que foi essa obra redentora, né? Morte, sepultamento e ressurreição, que é o que o batismo também representa. E o ser humano ele tem que tomar uma decisão, e por isso que o tema dessa noite é onde eu estou, ou seja, em que lado eu estou, qual a decisão eu já tomei com relação à pessoa de Cristo. Existe um caminho a ser percorrido para que o ser humano chegue ao conhecimento da pessoa de Cristo e ele se posicione com relação a isso, ao que ele aprendeu de Jesus. E nesse estudo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse posicionamento. Onde eu estou? Mateus 12, 22 diz: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então, diante das pessoas, da multidão, Jesus realizou esse milagre. Foi algo incontestável. As pessoas viram esse milagre acontecendo, as pessoas conheciam esse cego e mudo, e o Senhor Jesus o curou. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Observe que a palavra filho está com a inicial maiúscula, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então as pessoas, naquela época, né, lá dos judeus, eles estavam aguardando o prometido filho de Davi. E esse prometido era o Senhor Jesus Cristo. Por que filho de Davi? Porque ele é da descendência de Davi, faz parte da linhagem. Então as pessoas estavam aguardando o filho de Davi vir ao mundo, o enviado de Deus para redimir o povo. Uns acreditavam da maneira correta, que Jesus viria redimir o povo dos seus pecados, assim como está escrito em Mateus capítulo 1, que Jesus iria vir ao mundo para salvar o povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Mas outros estavam aguardando um Messias, um Jesus, que ia livrar o povo de Israel da opressão romana. Os romanos estavam dominando Israel naquela época, que Jesus veio ao mundo. Então, uns esperavam um Jesus redentor espiritual e outros esperavam um Jesus redentor material. E quando viram esse milagre, se admiravam, né? Toda a multidão ali ficou admirada e se perguntou: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, os religiosos naquela época, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios.
Aqui esses fariseus, eles definem quem é esse Beelzebu, né? Que era o maioral dos demônios. Só que eles atribuem esse milagre a Beelzebu, como se Jesus não tivesse feito esse milagre por Deus, pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. E eles eram os religiosos da época, né? Os fariseus, homens letrados, conhecedores da Bíblia, né, do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava escrito ainda. E eles acusaram Jesus de estar sendo usado pelo diabo para expelir esses demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, porque Jesus é Deus, então ele sabe todas as coisas, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Jesus está dizendo, peraí, se eu estou expulsando por Satanás, não dá certo esse negócio, porque como é que um reino vai lutar contra o próprio reino? Eles não disseram que o cego e mudo estava endemoniado? Não é isso? Um endemoniado. Lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Muito bem, então Jesus vai e expulsa esse demônio que estava lá nesse homem. E aí, se o demônio está do lado de Satanás, como Satanás pode expelir Satanás? Ele até fala no versículo 26, né? Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então o reino de Satanás não iria adiante, se fosse assim, né? Se isso fosse verdade o que os fariseus estavam dizendo a respeito da pessoa de Cristo. Mas era mentira o que eles estavam dizendo. Jesus expulsou aquele demônio pelo poder de Deus. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Cuidado, né? Com essa ideia de estar julgando os outros. Ah, fulano tal fez isso, é do diabo, não sei o quê. Cuidado, né? Analise bem a história. Com a medida com que julgardes, sereis julgados. A Bíblia nos ensina isso e nós temos que ficar atentos quando vamos julgar alguma pessoa. Primeiro temos que conhecer a história. Temos que saber o que está acontecendo. Vou contar uma história para vocês, só para vocês terem uma ideia como é importante nós sabermos o contexto da vida das pessoas antes de julgar as pessoas. Na escola onde eu trabalho, chegou uma criança com um péssimo histórico. Na outra escola onde ela estudava, diziam que lá ela pintava o 7 e bordava o 8, né? Já ouviram esse ditado? Pinta o 7 e borda o 8, né? Que era muito sapeca, a menina. Uma menina, viu? Ela tinha em torno de uns... Quando ela entrou lá, na escola, tinha em torno dos 8 anos de idade. 8 anos. Subia na mesa da professora, isso na outra escola, né? Subia na mesa da professora, batia na cara da professora e tinha um comportamento péssimo. E aí, quando chegou lá na escola, nós soubemos desse histórico dela, né? E aí, vamos fazer o quê? Vamos conhecer a história da menina. Ela tem um diagnóstico de autismo e não sabia nada. O que era para ela saber na série que ela não estava sabendo. Ou seja, é como se fosse um cego e um mudo dentro da sala de aula. É como se as pessoas estivessem falando em outro idioma, ela não estava entendendo nada. E para, principalmente, um autista, é um pesadelo. As pessoas falando e você sem entender nada, é como se estivesse falando em outro idioma. Estou falando aqui palavras que ninguém vai entender, vocês vão começar a ficar agoniados, vão não? Eu só falando, sem vocês entenderem, vocês vão começar a ficar agoniados e querer ir embora. Mas lá na escola não podia, a menina não podia ir embora. Então, como é que ela fazia para expressar a revolta dela e não saber aquele conteúdo que estava sendo ensinado? Era subir nas mesas e bater na professora. E ficar um mau comportamento. Para resumir a história, nós entendemos a situação dela e fomos o quê? Trabalhar no aprendizado dela e comportamento. E graças a Deus, hoje é uma das alunas mais comportadas da sala. E sabe já escrever, já consegue ler, no ritmo dela, né? Porque ela é autista e
como teve esse atraso no aprendizado, ela é mais lenta um pouco, mas está desenvolvendo bem. Então nós não podemos julgar, é que essa criança, ela é burra, ela não sabe, não dá certo ela estudar aqui. Nós não podemos julgar. Eu tenho que primeiro conhecer a história, saber o que está acontecendo para poder tentar solucionar o problema em vez de estar julgando as pessoas. Já pensou se nós tivéssemos rejeitado essa criança? Não, ela não tem nível para entrar aqui no 3º ano, nós não aceitamos. O prejuízo para essa criança, para toda a vida, se ela já estava atrasada, como é que ia ficar se continuasse lá na mesma escola? Não estou dizendo que a nossa escola é a melhor de todas. O nosso diferencial é Deus, porque é uma escola cristã e nós olhamos com a ótica espiritual para as vidas. Não vemos como um aluno, é uma vida que Deus criou e que tem que ser respeitada, tem que ser amada e assim ensinada também. Então nós olhamos com os olhos espirituais, essa é a diferença da nossa escola. Não é porque é melhor do que as outras, não. E aí tratamos essa parte espiritual também, né? Ensinamos a Bíblia, não ensinamos religião, ensinamos a Bíblia, e assim as crianças acabam tendo um conhecimento sobre Deus e aprendem a ética bíblica, né? E a moral bíblica também. Então, antes de julgarmos as pessoas, precisamos conhecer a história daquela pessoa. Precisamos conhecer o contexto que ela está inserida, tudo que ela já viveu, que for possível nós descobrirmos. Porque é muito fácil julgar sem conhecer, sem saber. Um outro aluno, essa história é mais pesada, né? Eu vou contar, só para vocês perceberem como nós não podemos julgar ninguém. Um outro aluno, quando entrou lá na escola, na mesma sala da menina, dessa menina que eu contei, muito rebelde, mal comportado demais, e a gente sem entender. Um dia eu fui lá, conversei com ele, né, bem sério, e aí ele ficou meio com medo, né? Acaba desse tamanho, falando com um menino de 8 anos, né? Eu falei assim, bem sério com ele. Ele tinha que se comportar, andar na linha, né? Aí depois ele ficou, o que é andar na linha? Obedecer a professora, né? E aí depois eu fui saber da história dele. Ele presenciou o pai matando a mãe. Presenciou, ele viu. E aí você imagina o trauma psicológico de uma criança dessa. Aí, quando eu soube disso, aí eu fui falar com a professora, olha, vamos ter que trabalhar muito a questão espiritual dele, para que ele possa superar esse trauma. Esquecer, ele nunca vai esquecer, né? Mas ele pode superar. E graças a Deus, hoje em casa, ele chega e fica ensinando a Bíblia em casa. Ele fala da Bíblia em casa, ele ora em casa. Criança. Então Deus, ele pode transformar a vida das pessoas. Deus, ele transforma. Contanto que as pessoas tenham contato com a sua palavra. O ser humano precisa ter contato com a Bíblia para ter a vida transformada. Se nós nascemos, né, nós seguimos uma vida, se nós não tivermos contato com a Bíblia, dificilmente nós andaremos nos caminhos de Deus. Dificilmente. Porque se eu não conheço a Deus, como eu vou andar nos caminhos dele? E como é que eu conheço a Deus? Por meio da Bíblia. A palavra de Deus é a forma como Deus se comunica com a humanidade. É Deus falando para o mundo. Ele usa a Bíblia para falar com as pessoas. Então nós ouvimos a voz de Deus por meio da Bíblia. A gente não ouve uma voz mesmo não, viu? Deus falando, né? Nós lemos a Bíblia e entendemos que é Deus falando conosco. Então nós temos que observar, saber o que são mandamentos, cumprir esses mandamentos para glorificar o nome de Deus. Então eles julgaram o Senhor Jesus Cristo, né? E erraram grandemente. Versículo 28 diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E essa era a verdade. Jesus estava expulsando demônios pelo Espírito de Deus. Você observa, Espírito, com inicial maiúscula, é uma referência ao Espírito Santo. Não é o Espírito humano. O Espírito humano é com inicial minúscula. Isso está no meio da frase, né? Uma inicial maiúscula, no nome Espírito, no meio da frase, significa Espírito de Deus, o Espírito Santo. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o reino de Deus estava diante das pessoas. O reino de Deus, o quê? A presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo estava nesse mundo. Então, o reino de Deus é chegado sobre vós.
E as pessoas tinham que observar isso e atentar, ouvir, dar ouvido à voz do Filho de Deus. É isso que as pessoas tinham que fazer. E não ficar julgando o Filho de Deus e desprezando ele. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, qual Espírito? Espírito Santo, inicial maiúsculo, né? Não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, quem é esse Filho do homem? Jesus, ó. Filho com inicial maiúscula, homem com inicial maiúscula no meio da frase, uma referência a quem? A Deus, Filho de Deus. Ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tem alguns detalhes aqui que nós precisamos parar um pouquinho para pensar. Eu vou até ler o comentário de John MacArthur, que é bem interessante, para que a gente possa se aprofundar mais nesse versículo 32, sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque às vezes fica uma dúvida, né, muito grande. O que é realmente blasfemar contra o Espírito Santo? É quando eu xingo o Espírito Santo, quando eu falo palavrões contra ele? Será que é isso? O que o John MacArthur comenta sobre o versículo 32 é o seguinte: uma pessoa que nunca tenha sido exposta ao poder divino e à presença de Cristo pode rejeitá-lo por ignorância e ser perdoada. Então a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, ela é ignorante com relação ao Senhor Jesus Cristo. Ignorante não é no sentido de uma pessoa bruta, né? Certo? Brava. É falta de conhecimento. Ignorância significa falta de conhecimento. Então a pessoa é ignorante com relação a Cristo, ela não conhece a Cristo, nunca ouviu falar de Jesus. Então ela pode rejeitar Jesus e mesmo assim ainda ser salva um dia. Certo? Vou tentar dar exemplo para ficar mais prático. A pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Você chega para um adolescente, os pais nunca falaram de Jesus, nunca levaram ele lá a uma igreja para ele ouvir da Bíblia, ele nunca foi, nunca teve nenhum contato. E aí você chega para esse adolescente e entrega um folheto. Inclusive ali na mesa, só lembrando, ó, tem vários folhetos. Quem quiser pode pegar e levar para casa. É de graça, não paga nada não. Aí você chega para o adolescente, toma esse folheto da palavra de Deus, o adolescente, quer conversa com isso? E aí, às vezes, a tendência nossa é julgar, né? Como é que pode um menino desse? Vai para o inferno desse jeito, né? Não podemos fazer isso. Porque aquele adolescente ou aquela adolescente pode ser um ignorante com relação ao Evangelho. Nunca ouviu falar de Jesus. Então não posso jamais julgar. Um dia essa pessoa pode ter um contato com o Evangelho e se converter. Por isso que eu não posso julgar ninguém. Agora é diferente quando a pessoa tem o conhecimento de Cristo, sabe quem é Jesus e rejeita. Eu não quero. Como era o caso deles aqui, dos fariseus. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles rejeitaram. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você tem o conhecimento do Salvador e você não quer. É por isso que ele diz, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, vai ser perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Irmão, mas eu não entendi. Estou supondo que alguém não entendeu, né? Vou tentar explicar melhor. Se eu rejeito a Cristo, eu não estou falando contra Jesus? Não. Você está falando contra o Espírito. Por quê? Vamos observar João capítulo 15. João 15, verso 26.
diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, se Jesus iria sair do mundo, né? Estava falando com os discípulos, olha, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que era o Espírito Santo, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, quem é que dá testemunho aos seres humanos da pessoa de Cristo? O Espírito Santo. Então, quando você diz não para Jesus, tendo conhecimento de quem é Ele, você está blasfemando contra o Espírito. Entenderam agora? Você obteve conhecimento por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo usou alguém para te comunicar o Evangelho, falar de Jesus para você. Então, o Espírito Santo dará testemunho de mim. E ele ainda complementa: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, Deus usa o Espírito Santo para testemunhar para as pessoas. E aí, esse testemunhar é tornar Cristo conhecido ao mundo. As pessoas vão conhecer Jesus por meio do testemunho de outras pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. E aí as pessoas vão conhecer Jesus. E elas podem dizer, sim, conheço Jesus e quero entregar minha vida a Ele. Ou então pode dizer, não quero não. Eu sei que Jesus é o Salvador, um homem bom, né? Veio nesse mundo, nunca pecou. Tá bem, mas não quero não. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É a incredulidade. Isso não tem perdão. Todo e qualquer pecado, irmãos, tem perdão, mas a incredulidade não tem. Por que a incredulidade não tem perdão? Porque você não crê no perdão de Deus. Então você não vai nem pedir perdão. Pedir perdão sobre o quê? Se a pessoa conhece a Cristo e diz não para ela, não quero Jesus, não quero. Como é que você vai entender que a incredulidade é um pecado, que precisa ser perdoado? Você não vai entender isso. Você nem quer Jesus. Então você acha que essa falta de crença em Cristo é algo normal, que não vai ter nenhuma consequência. Por isso que, de forma bem resumida, para a gente entender diretamente, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós podemos resumir diretamente dizendo que é a incredulidade, que é a única coisa que não tem perdão. A única coisa que não tem perdão é a incredulidade. Então nós precisamos entender que se eu não crer, não tem como eu ir para o céu. Porque a incredulidade não tem perdão. Observe aqui João 16, a partir do versículo 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus falando para os discípulos, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Observe com inicial maiúsculo, ó, no meio da frase. Então é um ser divino. É o Espírito Santo. Não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus precisava sair para enviar o Espírito. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado... Peraí. Entendi. Eu pensei que pecado era matar, roubar, não era não? Quando a gente sai evangelizando por aí, algumas pessoas dizem, não, eu nunca matei e nunca roubei, né? Como se só existissem esses dois tipos de pecado. Mas aqui está dizendo que o pecado que nos afasta de Deus, qual é? Não crer em quem? Em Jesus, não é não? Não é Jesus que está falando? Jesus aqui está falando, ó, do pecado porque não crê em mim. Mim quem? Jesus. Esse é o pecado que separa o ser humano de Deus. É a incredulidade. Por isso que alguns estudiosos, né, defendem essa ideia, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Porque ele diz, olha, se você falar contra Jesus, cometer qualquer pecado, matar, roubar e tal, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E a única forma de você não ser perdoado é você não crer. Se você for até pensar de forma lógica, você vai entender que é assim.
realmente essa blasfêmia contra o Espírito Santo é eu não crer. Porque se eu crer, eu vou receber o perdão. Mas se eu não crer, não tem perdão. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a incredulidade. Então ele diz, olha, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer é diferente de converter, viu? É diferente. Certo? Uma coisa é você ser convencido de algo. Outra coisa é você ser convertido. Porque conversão significa mudar de direção. Você está focado em uma direção e você é convertido. Então você muda de direção. Isso é a conversão. Certo? Quando a gente está estudando as leis de trânsito, né, para tirar a habilitação, diz conversão à esquerda. Então você está numa direção, você muda de direção. Você fez uma conversão. Então é diferente. O Espírito Santo veio convencer o mundo, ou seja, tornar conhecido isso. O pecado, incredulidade, não crer em Jesus. Ele está convencendo o mundo dessas coisas. Muita gente sabe disso. E poucos creem nisso. Porque foram convencidos que realmente é verdade, que Jesus veio ao mundo, Jesus morreu para salvar as pessoas, mas não querem. Se você fizer uma pesquisa, é até fácil da gente detectar. Faça uma pesquisa. No seu ambiente de trabalho, na escola, alguma coisa. Pergunte quem quer ir para o céu. Eu não vou dizer 100%, porque eu já vi uma pessoa dizendo que queria ir para o inferno, né? Por isso que eu não vou dizer 100%. Mas talvez 99% vai dizer, eu quero ir para o céu, né? Aí eu te pergunto, onde é que se encaixa aquele versículo que a Bíblia diz que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela? Se a maioria quer ir para o céu, se você fizer uma pesquisa, você vai ver isso, a maioria quer ir. Mas por que a Bíblia diz que é estreita a porta e são poucos? Quem é que está certo? A Bíblia ou as pessoas que dizem que querem ir para o céu? É a Bíblia. Irmão, então não entendi, né? As pessoas estão mentindo? Sim. Na verdade, elas querem só bênçãos. Elas não querem pagar o preço. Qual é o pagar o preço? É ter Jesus como Senhor da vida dela. A essas mesmas pessoas você perguntar, você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quero. Você quer negar a sua própria vida e ter Jesus como Senhor da sua vida? Aí faça essa mesma pergunta. Você vê desses 99% que disseram que querem ir para o céu, quantos vão dizer que querem Jesus como Senhor da vida? Você vai ver que o número vai cair drasticamente. Porque a pessoa pensa logo, mas eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que parar de ir às festas, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de usar droga, eu tenho que parar de me prostituir, eu tenho que parar disso, isso, aquilo, outro, né? Já vem logo na mente. Eu não quero parar de fazer essas coisas. Eu tenho muitos amigos e eu não quero deixar os meus amigos. E por aí vai. Só que nós já fizemos um estudo sobre isso, não já? Não sei se vocês lembram. Eu não preciso cortar as minhas amizades. Eu não preciso cortar os meus laços familiares com os familiares que não são crentes. Quando eu entrego minha vida a Cristo, irmãos, o que muda é a minha vida, de dentro para fora. Porque a pessoa passa a ser habitada pelo Espírito Santo e tem uma transformação interior. E o que é que acontece? Você pode ter as mesmas amizades. Você só não vai querer praticar as mesmas coisas. Porque você foi transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você creu no Criador do universo como o Salvador da sua vida. É isso que muda. Irmão, então quer dizer que se eu me converter, entregar minha vida a Cristo, eu posso continuar bebendo, fumando, Não deve, né? Não deve. Quer dizer que um crente, às vezes, ele bebe? Não sei. Pode ser que tenha algum que faça isso. Mas ele vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Por quê, irmão? Porque quando você crê em Cristo, você se torna o quê? Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1 e verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando você crê no Senhor Jesus, você se torna filho de Deus. Então você não deixa mais de ser filho de Deus nunca. Só que se você andar fora da linha, né?
você vai ser disciplinado por Deus. Será que é bom, é correto um crente beber bebida alcoólica? É correto? Mas e se o crente beber? Eu vou dizer que ele não é crente? Não posso julgar. Eu não conheço o coração dele, né? Se o irmão está dizendo, não, eu sou crente fiel mesmo. Mas, irmão, você tomou um porre ontem. Né? Você não é crente, você tomou um porre. Eu não posso fazer isso não, viu? Eu não posso julgar ninguém. Quem vai julgar é Deus. O que nós aconselhamos é não faça, porque não é um bom testemunho. Você como um crente, se dizendo um crente, um filho de Deus, não, eu creio em Jesus, tal, vou para o céu quando morrer, e ficar tomando porre por aí. Não é um bom testemunho. Até com quem nós andamos. Nós temos que nos vigiar, né? Nós não vamos nos privar das amizades. Eu tenho amizades da minha época de incrédulo ainda. Quando eu vejo, é uma alegria medonha. Né? Eu lembro de ter um amigo meu, e a gente saía junto, né, para festas e tudo. E quando eu vejo ele, é uma alegria, né? A gente conta as histórias do passado, que rapaz, tu lembra naquele dia, ô loucura medonha, né, que nós fazia? É meu amigo. Eu só não ando mais com ele para as festas. Não tenho mais as mesmas práticas do passado. E é isso que nós temos que entender, né? Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela não é agora um extraterrestre, não, viu? Um mutante. Ele é um ser humano normal, como qualquer outro. Pecador, cheio de fragilidades, de problemas. Mas ele tem uma diferença porque ele agora é filho do Deus Altíssimo. Essa é a diferença. Ele é habitado pelo Espírito Santo, porque quando ele crê no Evangelho, ele recebe o Espírito Santo. Ele é uma nova criatura. Ele tem novos objetivos para a vida. Ele pensa diferente agora sobre o futuro. Ele tem outros planos para o futuro. Porque ele sabe que essa vida aqui é passageira. Eu tenho que fazer o que for necessário nessa vida, mas o principal alvo da minha vida não deve ser esse mundo. É isso que muda. Eu continuo vivendo, trabalhando para sustentar a família, trabalhando duro, como nós vimos hoje de manhã, né? O crente tem que dar exemplo quando vai trabalhar, tem que trabalhar correto, bem direitinho, dar o melhor de si. Mas esse não é o alvo principal. O alvo principal é preparar para a eternidade. Esse é o alvo principal. Porque é uma nova criatura. Você agora é um filho de Deus. Você vai viver no mundo normalmente. Jesus viveu nesse mundo assim. Não foi? Foi a festa de casamento. Foi ou não foi? Conversou com mulheres que na época era proibido ter aquela conversa que ele teve em João capítulo 4 com a mulher samaritana. Era proibido, não podia o judeu conversar com a mulher. Assim, sozinho, como ele conversou naquela época. Mas ele tinha um alvo, um propósito. E ele pecou por isso? Não estou dizendo que a gente vai estar conversando com as mulheres sozinho, né? Não estou dizendo isso não. Jesus tinha um propósito em fazer aquilo. Certo? Viveu normalmente nesse mundo. Comia com publicanos e pecadores. Foi acusado por isso. Quebrou até uma lei, né? Entre aspas, lei dos homens. Qual foi a lei dos homens que Jesus quebrou? Vocês lembram? Do sábado. Era a lei dos homens. Irmão, mas está escrito lá em Êxodo capítulo 20, guardar o sábado. Mas nós não vamos entrar nesse tema, né? Que a gente já estudou aqui, que é o 7º dia da sua rotina. Não é o dia de sábado em si, né? Não é o nosso tempo, por isso que eu não vou me deter muito nisso aí, certo? Mas segundo os homens, a lei deles não podia fazer o que Jesus fez no sábado. Jesus curou no sábado, realizou milagres no sábado. E não podia, segundo os homens. Mas segundo Deus, podia. Então Jesus quebrou a lei dos homens. Pecou por isso? Não. Então ele viveu normalmente nesse mundo. Vamos dizer assim, até transgrediu a lei dos homens, né? E nem por isso era perdido. E nem por isso pecou. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou dando brecha para o pecado, não, viu? Preste atenção. Rapaz, o pastor disse que a gente pode até quebrar a lei dos homens. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo para a gente amadurecer e pensar, né? Pensar. Para quê, irmão? Para você se decidir. Você saber onde é que você está. Eu estou do lado de Jesus, eu realmente vou entregar minha vida a Ele, vou pagar o preço
pagar o preço de me afastar do pecado o máximo que eu conseguir, ou eu vou ficar sempre com medo. Eu sei quem é Jesus, eu conheço, sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que Ele veio esse mundo para me salvar, mas tem tanta coisa boa no mundo que eu não quero deixar. E a gente fica nesse impasse, né? Então, onde você está? Onde é que nós estamos? Eu estou do lado daquele que creu em Cristo ou daquele que ainda fica rejeitando a Cristo? Cuidado que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E a blasfêmia contra o Espírito Santo nós aprendemos hoje que é o quê? Incredulidade. Se você conhece a Cristo e não crê, cuidado, porque você está do outro lado. Não existe nem em cima do muro, né? Tem gente que diz, não, eu estou em cima do muro. Só existe dois lados, céu e inferno. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem outro lado, não. Não, mas em cima do muro, em cima do muro, você não se decidiu ainda de ir para o céu, não foi? Então é do outro lado. É inferno. De que lado nós estamos, né? Ou você está no céu ou no inferno. E você tem que decidir. Né? Eu sei que às vezes a gente não vem para a igreja para ouvir isso, não. Né? Mas a gente não vem para a igreja para ouvir o que quer. A gente vem para a igreja para ouvir o que precisa ouvir. É assim a Bíblia, né? É assim o que Deus quer. Na época dos profetas, os reis daquela época não queriam ouvir muitas vezes os profetas. Alguns mandavam até matar os profetas, né? Porque não queriam ouvir. Porque às vezes não é bom a gente ouvir que está errado, né? Quem é que gosta de ouvir que está errado? Ninguém gosta, né? Mas a gente gosta de errar, né? Mas não quer ouvir que está errado. E com a palavra de Deus é assim. Nós ouvimos o que precisamos ouvir para a nossa vida espiritual melhorar. Para que nós possamos partir desse mundo de bem com Deus. Com a vida consertada, ajeitada. Para não chegar lá e se surpreender, né? Achar que fez aqui coisas boas e merece a salvação. Ninguém merece a salvação. Certo? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Eu não mereço a salvação. Eu não mereço. Só Jesus merece a salvação, porque só Ele nunca pecou. Então nós temos que crer nele para que por meio dele nós cheguemos no céu. Então que nessa noite nós possamos sair daqui conscientes, né? De que lado eu estou. E se você ainda está vivo, ainda há tempo de mudar de lado, se você está do lado errado. Se você já está do lado certo, tem como sair mais não, viu? Sinto muito em lhe dizer, né? Porque você é filho de Deus, você não deixa mais de ser filho. Certo? Mas se você está do lado errado, ainda dá tempo. Dá tempo. Hoje mesmo você pode fazer isso. Chegar na sua casa, você ora a Deus e pede a salvação. Lembra daquela história do ladrão na cruz, né? Ele reconheceu que era um pecador, merecia a condenação eterna lá, a morte. E reconheceu Jesus como santo, um homem sem pecado. E pediu a salvação a ele, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus deu a salvação para aquele homem naquela hora. Hoje estarás comigo no paraíso. Você quer ouvir isso de Deus? Hoje estarás comigo no paraíso. Se você quer ouvir isso, creia nele. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que nos ensina o necessário, aquilo que realmente precisamos ouvir, para acordarmos, ó Pai, do sono espiritual que às vezes estamos. E precisamos acordar, precisamos, ó Pai, seguir os passos de Jesus, glorificar o nome dEle a cada dia, para a glória do Senhor. Pedimos ao Pai que se há alguém aqui que não tomou a decisão por Cristo ainda, que o Senhor possa tocar em seu coração, para que possa fazer isso, tomar essa decisão, que é a mais importante da vida de um ser humano, porque decide a sua eternidade. Pedimos ao Pai as bênçãos do Senhor, pelo retorno aos lares de cada um, e uma semana de vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.